Olá pessoal, eu sou a Deusa, trabalhadora do Lar Cristão, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre paciência, fazer uma reflexão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você que está aí me vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, que relaxasse, se sentasse confortavelmente aí aonde você está, seja na mesa, no sofá, na cama, etc. E respire bem fundo para a gente começar as nossas reflexões e mentalizações, né? Vamos primeiro agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos aqui de maneira virtual. Então, a tecnologia nos ajuda muito, nós não estamos juntos presencialmente, mas a gente pode estar junto de modo digital, né? Então, vamos respirar bem fundo, né? E pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Nossa Senhora, a nossa Mãe e protetora do Lar Cristão, aos espíritos mentores, espíritos de luz, protetores do Lar Cristão Maria de Nazaré, aos nossos mentores individuais. Vamos pedir a bênção para iniciar essa ação de hoje. Pedir que nos envolva em muito amor, muita luz, para que possamos refletir sobre as palavras do Evangelho e poder praticá-las. E assim, todos juntos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nessa terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. Bom, pessoal, então vamos começar com a proteção dos mentores, com a presença de Jesus, de Maria de Nazaré, sempre junto com a gente, né? Bom, a reflexão de hoje é do livro Em Torno do Mestre, do Pedro de Camargo, que é o pseudônimo Vinícius. Eu sou fã desse autor, ele é um autor muito bom, do século passado, mas os temas são atuais, são sempre muito atuais, porque a gente está evoluindo, né? E desde o século passado ainda a gente precisa evoluir muito mais. Bom, a reflexão de hoje é sobre o capítulo Paciência não se perde, né? E Jesus disse, se pela paciência possuireis as vossas almas. O que é isso? A gente tem que se conhecer a si mesmo e ter paciência, né? Como a gente tem a paciência? É um valor moral que a gente tem que adquirir, a gente tem que preservar e tem que sempre mentalizar sobre ela. Então, a gente ouve muita gente falar assim, eu perdi a minha paciência, perdi as estribeiras, falei um monte de coisa que não devia, porque eu perdi a paciência. Então, o Vinícius comenta que paciência a gente não se perde, a gente não pode perder uma coisa que a gente não tem, a gente tem que ter a paciência. Então, as pessoas que falam isso, porque elas não têm a paciência que deveriam ter, né? Então, é muito importante a gente ter essa qualidade moral e preservar e mentalizar sobre isso. Quem não ouviu aquelas frases assim, eu perdi a paciência, ou a gente sabe de assuntos que a pessoa fala, você sabe com quem está falando, assim, tipo,
né, no popular, dar uma carteirada, né, é porque a pessoa não tem paciência. Se ela tivesse paciência, ela teria a compreensão da situação. Em geral, é alguma situação que ela não pôde fazer, então ela fala isso com quem está falando, tenta se colocar acima da outra pessoa ou daquelas pessoas, da situação. Então, ele comenta aqui que a paciência assim, a falta de paciência é ter orgulho. Então, são antagônicos, né? Então, se você tem paciência, você não tem o orgulho, o amor próprio exagerado. Então, nessa questão assim da carteirada, sabe com quem tá falando, etc, né? Nossa, nós aqui no Brasil a gente ouve muito situações assim. São pessoas que têm um amor próprio exagerado e não têm paciência, porque se tivesse paciência, pararia para analisar a situação, por que ela foi impedida de fazer determinada coisa, claro, que tem uma razão de ser, tem paciência para entender, né? Principalmente paciência para entender as situações, para viver. Então, a paciência é um bem precioso, que faz parte do nosso desenvolvimento moral. Então, a gente tem que preservar, se não tem paciência, tem que começar a ter, tem que começar a mentalizar isso, e que é muito importante. Ele comenta aqui que a paciência não pode ser roubada da gente, né? A paciência, o tempo não acaba com a paciência, e a morte também não acaba com a paciência. A gente passa dessa vida para outra com essa qualidade moral, né? Que a gente precisa ter. Então, é importante ter isso daí. Nos momentos difíceis é que a gente tem que ter paciência. Por que a gente passa por momentos difíceis? Para aprender. Nós estamos nessa vida como uma escola. Aqui é uma escola. Então, nós vivemos diversas vidas, passamos por dificuldades, muitas vezes não aprendemos com as dificuldades que passamos lá nas outras vidas e voltamos para passar de novo por isso. É como uma escola, né? Na escola a gente estuda, lê livro, assiste aula e depois passa pela prova, né? Mensal, semanal, os exames. E o que acontece quando você vai mal na prova? Tem que fazer de novo, né? Ou que você passou o ano todo e não aprendeu. Repete o ano e volta a fazer tudo de novo, né? A vida atual é isso também. Nós deixamos de fazer várias coisas que nós não conseguimos no passado, nas vidas anteriores. Estamos aqui para passar de novo por aquelas dificuldades. Então, nas grandes dificuldades é que tem que ter paciência. Ele diz aqui, o Vinícius, que é o batismo de fogo, né? Então, você tem que ter paciência e resignação para passar pelas provas difíceis. Um dos exemplos que ele dá aqui é sobre o ferreiro. Então, lá no século passado, quando Vinícius escreveu esse livro, a profissão ferreiro tinha que pegar o aço, moldar o aço, deixar ele maleável para construir um objeto, para transformar em um objeto. Tem que ter muita paciência para esse processo, né? E nos dias atuais, vamos trazer essa reflexão para os dias atuais. Nunca essa palavra paciência, essa virtude tão preciosa foi tão importante nos dias atuais. Por quê? Nós estamos passando por um momento muito difícil, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra, que é pela pandemia. É um momento que exige muita paciência. Desde que a pandemia começou, eu comento muito aqui em casa que essa pandemia, para mim, ela é muito importante para ter mais paciência, né? Para ficar mais paciente. Por que a gente tem que ter paciência? Várias coisas mudaram, vários hábitos nós tivemos que adquirir, então a gente tem que ter paciência para tudo isso. Antes, ninguém precisava usar máscara, a não ser os profissionais de saúde, que tinham assim já hábito, né, nos hospitais, nos centros de saúde. Nós, seres humanos
que não somos de saúde, não estávamos acostumados a esse novo utensílio, esse novo acessório de vida que a gente tem que usar. E tem que ter paciência. Então, quando a gente põe a máscara e sai para a rua, que aquilo aperta, coça, você não respira direito, nossa, tem que ter muita paciência e faz parte desse momento, né? É claro que tem gente que não tem paciência, não usa e tá espalhando os vírus e não tá pensando na comunidade. Então a gente tem que ter muita paciência, que é um item importante nesse momento, e a gente tem que pensar não só em nós próprios, mas nas pessoas, na comunidade, porque você pode ser um vetor, tá passando o vírus, né? Então são detalhes assim simples, mas que tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência para esperar o ciclo passar. Então, nós estamos vivendo o ciclo desse vírus. E é um ciclo que tem várias etapas. E se você não gosta de ciências, né? Eu nunca liguei muito para ciência, mas vejo hoje como é importante a ciência. Então, Charles Darwin estava certo. Tudo se transforma, né? Tem a teoria da evolução. Então, na teoria da evolução, o vírus está evoluindo. A gente já viu aí que ele começou com vírusinhos de um jeito, hoje ele já está um vírus mais potente, né? E exige mais paciência de nós, seres humanos, para observar que esse ciclo tem que passar e a gente tem que conviver da melhor maneira com isso, com todas as normas de segurança. Então, não tem que ter paciência para não se aglomerar, né? Todo mundo tá doido para ir numa festa, abraçar as pessoas, beijar, mas nesse momento não é conveniente. Todo mundo tá com vontade de viajar, fazer de tudo. Então, a gente pode viajar dentro de todas as normas de segurança. Então, tem que ter paciência para planejar, saber onde vai, como fazer, né? Todos os lugares estão se adequando, todos os lugares têm que ter paciência também, se querem receber pessoas. Paciência para adequação, né? Para saber o que é melhor. O planeta Terra está vivendo tudo isso porque passou por um momento de saturação da ecologia, né? Então, a gente saturou com a poluição dos mares, com as queimadas, com a degradação da natureza. Isso tudo tem um custo, que é a vinda dos vírus. Os vírus sempre existiram, né? E já vieram muitos no passado, agora nós estamos com esse e possivelmente virão outros. O problema é que a Terra vai ter que se adequar a tudo isso. Esse acúmulo de proteína animal que o homem consome, a proteína animal, ela traz esses vírus, né? Então, nós fazemos parte de todo esse contexto e temos que melhorar. Então, o planeta tem que melhorar nesses aspectos, né? São vários aspectos para o futuro. A gente tem que pensar no futuro, tem que ter paciência para aguardar. Então, paciência é um bem precioso nesses momentos, né? A gente tem, nossa, que tantos sonhos que a gente tem nesse momento, assim, tem que esperar. Muita coisa a gente não pode fazer, outras pode dentro das regras, dos novos hábitos. Paciência para entender os novos hábitos, o ciclo que está passando, paciência para entender as pessoas. Eu fui atrás do dicionário para saber o que é paciente, né? O que o dicionário diz desse termo, paciente. Então, o dicionário é interessante, né? A gente saber qual é o significado de paciente. Paciente é o que tem paciência de esperar o ciclo passar. Exatamente isso que eu estava comentando. O ciclo, por exemplo, esse ciclo que a gente está passando da pandemia. Para ficar em casa, paciência para ficar em casa, para não... a gente tem que ter... não se importar em esperar, não se irritar de ter que esperar, de não desistir de uma atividade de trabalho, ou atividade ou trabalho, ser perseverante, desenvolvido ou realizado com calma, sem pressa, é o sinônimo de paciente, é alvo de crime, é indivíduo que sofreu abuso. Então, a palavra paciente é usado também em termos de processos jurídicos.
não sei se vocês já observaram nesse momento, nas notícias, comenta-se, o indivíduo, o paciente está movendo um processo. Quando eu comecei a ouvir esse termo em processos, eu até fiquei surpresa. Eu imaginava que seria o cliente do escritório de advocacia que está aguardando julgamento, etc. Não, ele também é um paciente. Por quê? Porque ele tem que esperar. O paciente, claro, que está no hospital, ele tem que também esperar a doença passar. A gente conhece mais esse termo, o paciente do hospital, mas na realidade o paciente pode ser em vários outros campos. E o paciente, quando ele está doente, principalmente agora com esse vírus, a pessoa tem que ter muita paciência para aguardar, para se restabelecer. Se ela está em casa e não foi para o hospital, muitos se recuperam em casa, então tem que ter a paciência de se isolar, de ter os novos hábitos, de tomar os remédios recomendados, de não ver as pessoas, né? Então, muitos ficam em casa, isolados num cômodo. Tudo isso exige paciência, né, da gente. Então, esse bem está sendo assim, esse bem, esse bem que a moral tem que ter, esse bem tão precioso, nunca foi tão necessário como nesse momento de pandemia. Porque essa pandemia, embora já houveram outras nos séculos passados, claro, ela atingiu um número maior de seres humanos, porque a Terra evoluiu, né? Então, nós temos muito mais seres humanos do que tínhamos no passado. Então, a paciência é multiplicada a muitos. A gente tem que ter essa paciência toda para esperar. Agora, nessa paciência toda, tem alguns, nesse momento que a gente está passando, já passou de um ano e meses, né? Nós já também observamos que a população, os cientistas, eles também evoluíram muito e tiveram paciência para inventar como as novas vacinas em tempo recorde, que o homem está muito bem nessa parte científica, né? Temos que agradecer a Deus essa evolução. O homem nesse período evoluiu em várias coisas, principalmente na parte digital. Nossa, evolução fantástica na parte digital, né? As pessoas começaram a usar mais a internet, o mundo teve que se voltar para a área tecnológica, então tudo isso é importante. Mas a Terra, ela cresceu muito desde dos primórdios da criação até hoje, com essa parte intelectual. Então, a Terra cresceu muito intelectualmente, na parte cívica. Então, os educadores dão muita importância à parte intelectual, à parte cívica, à parte de evolução, mas está faltando um pouco mais de cuidado na questão moral e na questão espiritual. Então, a Terra precisa evoluir na questão espiritual. E a questão espiritual é exatamente isso. Conhecer mais a si mesmo, desenvolver os preceitos que estão no Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse preceito é fundamental nos dias atuais, né? Dessa crise. Porque a gente precisa pensar nos outros seres humanos. As nações, elas precisam pensar não só nelas, né? Cada país tem que pensar na sua população, mas não basta só a pensar na sua, tem que pensar no todo, em todo o planeta, em toda a população. Então a gente tem que ter essa paciência para fazer esse trabalho, né? É um momento assim de muita reflexão, eu diria, né? Para o ser humano é uma oportunidade. É uma grande oportunidade, embora um momento difícil, com muitas perdas. As perdas também são oportunidades para a gente avaliar a vida, né? Então, nessa parte, a gente tem que pensar muito
em como evoluir. Como a gente pode evoluir é uma oportunidade que nós estamos passando, é uma das provas. A gente tem que ter paciência para passar por tudo isso. Não sabemos quando vai terminar. Tem pessoas que pensam assim, é muito simples, vacinou todo mundo, está acabado. Não é bem assim, né? O vírus está por aí, a gente tem que observar que a vida não vai ser exatamente como era. Nós passamos por um outro momento, nada é como era, né? Então, temos que considerar esse bem precioso. Nada melhor do que conhecer a si mesmo, analisar como a gente pode fazer isso. À noite, na hora de dormir, nas orações, pensar, pedir ajuda. Vamos pedir ajuda aos nossos protetores, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, a Jesus. Temos que ter paciência. Eu peço paciência, eu peço muita paciência para determinadas coisas, porque muitas vezes eu extrapolo, né? Então, todo mundo tem esses momentos. Então, vamos pedir ajuda, né? Ler o Evangelho, ver que isso faz parte do ciclo da nossa vida. E o Vinícius termina o capítulo com a frase muito boa, mas difícil de praticar. Sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Então, a gente pode tentar todos os dias colocar mais itens para a gente conseguir chegar nessa perfeição e ter paciência. Bom, gente, por hoje era isso. Agora, eu vou pedir a todos que estejam me vendo nesse momento que respirem novamente, vamos relaxar, vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, muita paciência, muita tranquilidade, serenidade, né? Para a nossa vida, para passar por todas essas provas que a gente está passando. E vamos pedir também que Deus, que Jesus ilumine as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nos presídios, nos orfanatos, nos sanatórios, que elas sejam cuidadas pelos espíritos de luz e pelos médicos da terra. Vamos pedir também pelos profissionais de saúde, que estão fazendo um trabalho tão bonito, que sejam abençoados os cientistas, os trabalhadores dos laboratórios que produzem a vacina. Vamos pedir que abençoem os espíritos de luz, que os espíritos que trabalham nos hospitais das colônias, que fazem um trabalho tão bonito, recebendo esses desencarnados. Vamos pedir também pelas pessoas dos trabalhos presenciais, são muitas, estão fazendo um trabalho tão bonito, principalmente os entregadores, os motoristas, os coveiros, os faxineiros, que sejam abençoados. Bom, gente, boa semana para todos e eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada.